Shalom! Tomou susto? Não, espero que não. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual horário você vai ver esse vídeo. Mas desde já eu falo, você tem priorizado a palavra do Senhor? Tem meditado? Tem pedido direcionamento a Ele? Se sim, amém, continue. Você está no caminho certo. Mas se não, eu te convido, você que não tinha prática, eu convido você a estar voltando a praticar. Ou você que tinha uma prática, deixou por algum momento da sua vida sofrendo alguma consequência ou cotidiano, deixando isso esfriar, volte. Volte. Assim como eu fui despertado e fui alertado, volte. É maravilhoso degustar, é maravilhoso falar e viver a palavra do Senhor. Cara, eu falei sobre Tito, estava pedindo direcionamento ao Senhor, uma palavra, na qual eu até conversei com um amigo, né? E um amigo muito querido, muito irmão. Te amo, Luiz Paulo. No amor de Jesus. Bom, que ele falou comigo, cara, você falou sobre Tito, pô, bênção pura, dá continuidade e tal. Eu falei, amém, eu tava pedindo direcionamento e tal. Mas num devocional fazendo, o Senhor falou comigo tremendamente, filho, você vai falar sobre Tito e depois vai concluir na qual Timóteo, mas eu preciso que você fale sobre algo, mas primeiramente eu vou ministrar no seu coração para você. Eu falei, que é isso, Senhor? Amém? Bom, eu queria falar, eu vou falar e já dando base sobre isso, João 4,35, mas eu não vou entrar nesse ponto agora. Amém? Primeiro eu queria falar algo importante, né? Sobre o quarto, presta atenção, sobre o quarto evangelho, na qual o veredito é chamado, eu acho que você já sabe qual é o nome, não é possível, chamado João. Irmão, João, discípulo por quem Jesus tinha um especial carinho, uma especial amizade, especial respeito por João. Cara, pensa comigo. Somente uma testemunha ocular dentre o círculo mais íntimo dos seguidores do nosso Senhor. Como João poderia fornecer tanto detalhes particulares como os que são citados neste livro? Bom, cara, eu me emociono, meu. Eu ia chamar de vocês de maluca, mole. Cara, relatos especiais, cara. E algumas vezes muito indiretos da presença ou participação de João, cara. Cara, muito, vamos dizer, trazendo pra minha vida, muito sinistro, cara. Cara, são outros argumentos que comprovam a sua autoria. Os pais da igreja, como Irineu
e Tertuliano declaram que João escreveu seu evangelho. Olha que loucura, olha que massa, meu irmão. E todas as evidências comprovam que com essa declaração, o fragmento de uma antiga cópia datada do segundo século indica que o original é bem mais antigo e pertence seguramente ao período em que João vivia. O que aprendemos com isso? Teólogos, biblistas e arqueólogos, esses que respeitáveis em todo o mundo, concordaram que a provável autoria do Evangelho de João esteja entre o final dos anos 50 da era cristã e antes da terrível destruição de Jerusalém no ano de 70 depois de Cristo. Caraca, cara. Meus irmãos, e eu confesso para vocês, vários e mundialmente reconhecidos como pensadores estudiosos apresentam diversas e diferentes interpretações quanto ao objetivo de João ao escrever seu evangelho. Clemente de Alexandria chegou a declarar que João teria escrito para suplementar os relatos dos evangelhos sinóticos, né? Outros afirmam também que João escreveu para pregar uma mensagem cristã que fosse atraente ao sistema de pensamentos helênicos. E outra ainda, né? Acreditam, né, que João desejava complementar teologicamente as doutrinas apresentadas nos demais evangelhos. Para quê? Irmão, para combater as formas de heresias que começavam a florescer em seu tempo, bem como opor-se àqueles que ainda seguiam fanaticamente as orientações de João Batista. Eu não sei se eu abri a Bíblia aqui, deixa eu ver se eu abri a Bíblia. Vou pegar aqui rapidinho. João 20, 30, 31. Cadê você? Tá aqui. João 20, 30, 31. Achei. Que diz assim: verdadeiramente Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros milagres que não estão escritos neste livro. Estes, entretanto, foram escritos para que possais acreditar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vidas em seu nome. Cara, desde o prefácio, né, do livro, né, com o seu ponto, vimos sua glória. Até a confissão de Tomé, presta atenção, até a confissão de Tomé, que diz: meu Senhor e meu Deus. É pra gente observar que o leitor é constantemente motivado
a se render incondicionalmente em adoração sincera, absoluta em Deus. Como isso cara, é inexplicável. Presta atenção, o Senhor Jesus Cristo surge com mais do que simples homem sábio e poderoso. Muito mais do que uma representação da divindade da terra. Jesus é o verdadeiro e único Deus, que se fez pessoa humana e habitou entre nós. Todavia os judeus, esperando pelo Messias, pelo seu Messias, né? Que no caso era Cristo, né? Necessitava de uma indiscutível sobre a reivindicação de Jesus ser o prometido, unigênito do Antigo Testamento. E João, preocupado, né? Que a ninguém faltasse essa convicção da mensagem principal do Evangelho. Ele apresenta essas provas em profusão. Milagres, ensinos e pregação selecionadas dentre apenas cerca de 20 dias dos 3 anos de ministério público do Senhor são publicados, né, com o objetivo de comprovar a posição de Jesus Cristo como Filho de Deus. Né? Vários sinais milagrosos realizados pelo Senhor revelam não somente o seu poder divino, mas igualmente atestam sua glória como um único e verdadeiro olha o nome, poderoso, eu sou. O nome de Deus em hebraico. E eu quero relatar para vocês milagres, né? E relembrar, né? Ativar nossa memória, como a água transformada em vinho, comerciantes inescrupulosos e animais que para ser sacrificado e expulso do templo, né? O filho do nobre curador à distância, o paralítico curado no sábado, a multiplicação de pães e peixes, cara, o caminhar, lembra? O caminhar tranquilo e onipotente sobre as águas que estavam em revoltas. Cara, a vista, olha, presta atenção, a vista restaurada ao cego de nascença. E essa também, Lázaro, chamada novamente a vida dentre os mortos. Todos esses milagres, maravilhas que revelam que Jesus Cristo é o que ele faz. Irmão, percebam, passo a passo, João descreve Jesus como a fonte da nova vida, a água da vida, o pão dessa nova e eterna vida. Até seus próprios inimigos né, batem em retirada e se rende perante o eu sou.
na qual ele seguiu confiante em Jerusalém, onde se ofereceu voluntariamente em sacrifício eterno pela humanidade, por meio do seu sofrimento em crucificação. E eu queria falar algo sobre uma palavra em grego, que é o Logos, que o Eterno se fez carne, ou seja, humanizou-se e fez da terra sua habitação temporária com a finalidade de salvar o ser humano das amarras do pecado, da condenação eterna, a restaurar, a me restaurar, a restaurar você da comunhão ideal com o Eterno, com Deus, bem com a sua vida de santidade. Bom, o estilo de vida em que a expressão sincera de adoração a Deus e amor ao próximo ocupa lugar da prioridade absoluta. E por quê? Por meio exclusivo da sua graça. Homens fracos e corrompidos encontraram a necessária qualificação para ser habitado por seu espírito, né? E finalmente para ter acesso às mansões eternas em sua própria pessoa. Irmão, Jesus, para terem acesso às mansões eternas, Jesus cumpre o sentido principal das grandes profecias bíblicas, né? E todas as celebrações do Antigo Testamento. Jesus vence até a mesma morte e a sepultura e lega a todos os seus seguidores de todos os tempos uma notável herança para que a sua missão siga e seja completamente até o final dos tempos, quando de seu glorioso eterno. Bom, cara, é algo que a gente tem que parar e analisar. Fala, Deus, revela para mim aquilo que o Senhor quer. E estendendo de eternidade a eternidade, o quarto evangelho une o destino tanto de judeu como dos gentios. Todos que não são judeus, como parte de toda a criação, a ressurreição do Cristo encarnado é crucificado nisso, no Logos eterno, né? Nosso Logos eterno, na qual a palavra grega é o Eterno se fez carne, humanizou-se. Eu sou. Cara, e o ponto que eu queria entrar sobre dando essa breve início, né? Eu queria falar sobre João 4:35, esse é o ponto, que vai dizer: não dizei-vos, ainda há 4 meses até a colheita. Eu, porém, vos afirmo, erguei os olhos e vede os campos, pois já está branco
para a colheita. Os campos já estão brancos para a colheita. Vimos aqui que Jesus pronunciou essas palavras enquanto ensinava seus discípulos sobre a urgência da obra de Deus. Enquanto ele estava preocupado com questões temporais, Cristo os convidou a olhar além do que os olhos naturais não podiam ver. Havia uma colheita. Presta atenção. Havia uma colheita espiritual pronta diante deles. Pessoas sedentas da salvação, necessitando ouvir a mensagem da graça do reino de Deus. Irmãos, muitas vezes também pensamos que ainda não é o momento de agir, servir ou compartilhar nossa fé. Esperamos circunstâncias ideais, mais conhecimentos ou uma oportunidade melhor. Cara, porém Jesus nos ensina que o tempo da colheita é agora. Presta atenção. Jesus nos ensina que o tempo da colheita é agora. Tem noção quem está falando para mim e para você? O tempo da colheita é agora. Há corações feridos buscando esperança. Vidas vazias procurando sentido. E almas necessitando do amor de Cristo. E o que a gente tem feito? O que a gente tem feito? Ele diz para nós: levantai os vossos olhos. Cara, é o chamado para enxergar o mundo com a perspectiva de Deus. Quando olhamos apenas para os nossos problemas, deixamos de perceber as oportunidades que o Senhor coloca diante de nós. Mas quando nossos olhos estão voltados para a vontade divina, começamos a ver pessoas como Jesus as vê, preciosas, amadas, dignas de receber a mensagem da salvação. Cara, eu me emociono. Jesus é maravilhoso. A colheita pertence a Deus, mas Ele nos convida. Ele me convida, te convida a participar dela. Cada palavra de amor, cada testemunho, cada gesto de compaixão para o ser humano, por uma semente produzida frutos eternos. O Senhor continua procurando trabalhadores dispostos a obedecer o seu chamado. Hoje eu sou motorhome, né? Hoje foi o dia que eu mais falei de Jesus para as pessoas. Como eu fui ministrado dessa palavra. O que Ele fez na minha vida. De onde eu saí. De onde eu estava preso. Um buraco fundo. Cara, dê vazão ao Espírito Santo. Hoje Cristo nos desafia a erguer os nossos olhos, ao enxergar os campos. Há uma obra que
a ser realizada. E o tempo é precioso. Irmãos, que não percamos as oportunidades de servir ao reino. Cara, pois a colheita já está pronta. E eu fecho aqui mais uma vez falando para você. Jesus vive. Ele está vivão. Não permite continuar com essa brasa apagada. Reacenda esse fogo na qual o Espírito Santo já despertou você. Deus o abençoe.